pessoal, como vocês estão? Tudo em paz? Eu sou a Natália e hoje estou aqui para compartilhar com vocês o meu top 3 livros de romance favoritos da vida. Bom, começando pelo terceiro lugar, temos aqui Simplesmente Acontece, da Cecília Ahern, que é a mesma autora de PS Eu Te Amo. Esse livro vai contar a história da Rose e do Alex desde a infância. E bom, eles passavam o tempo todo juntos e todo mundo achava que eles nasceram para ser um casal, todo mundo menos eles mesmos, porque eles eram grandes amigos, sabe? Só que acabam tendo que se separar porque a família do Alex se muda de Dublin para os Estados Unidos e eles vão ficar um longo período sem se ver, só que eles mantêm a amizade viva por meio de cartas, e-mails, troca de mensagens. E o tempo vai passar, o Alex vai se tornar um grande cirurgião e a Rose vai continuar correndo atrás do sonho dela de trabalhar em um hotel luxuoso. E a história deles vai ser marcada por muitos desencontros que vão se somar à falta de sorte, né? E vão manter os dois longe um do outro. Eles até vão se acostumar a viver separados, só que o destino vai mostrar que a história deles não vai terminar de uma maneira tão fácil assim. E eles vão ter que decidir, né, se vão arriscar essa grande amizade que eles têm em troca de um amor para a vida inteira. E essa é a grande questão desse livro, que vai ser respondida aqui ao longo da história. E eu quero dizer que eu gosto muito dessa obra, eu li ela em 2015, faz um tempinho já. E eu quero dizer também que ela vai muito além dos anos que são mostrados no filme, que eu também adoro, principalmente porque eu vi o filme antes de ler o livro, o que me fez gostar mais ainda dele, tenho um carinho muito grande pelos dois. E é interessante que isso faz, né, esse longo período de espera, faz com que a história se torne mais real e também mais sofrida, porque ela faz a gente pensar muito naquele e se eu tivesse tomado tal atitude, dito tal coisa, o que poderia ter acontecido? Se eu tivesse sido mais sincera, mais sincero, enfim. Isso é muito interessante e a forma como a história é contada, que o livro inteirinho é em forma de cartões postais, cartões de aniversários, cartas, conversas no chat, tipo um MSN que eles conversavam, não sei se era o MSN especificamente, mas era tipo isso. E eu adorei a forma que foi contada porque isso abre muito espaço para a imaginação, porque você fica pensando, nossa, mas o que está acontecendo além do que eles estão contando nessa mensagem, sabe? Isso é muito legal. E eu quero dizer pra vocês também que esse livro aqui, gente, me fez chorar por muito tempo depois que eu terminei ele. Eu lembro quando eu terminei assim, acho que era um sábado, e eu tava lá aos prantos, sabe? Andava pela casa chorando porque eu demorei pra digerir esse livro, porque ele foi muito bom. E, como eu disse, ele se passa durante um longo período de tempo, quase uma vida toda, e isso torna ele mais rico e mais real também. Isso pra mim é muito interessante e eu acho que é o principal fato que contribuiu para ele estar aqui nesse top 3. O segundo lugar desse top 3 fica com Água para Elefantes, da Sarah Gruen, que é um livro que vai contar a história do Jacob Jakowski em primeira pessoa, ou seja, narrado por ele. E o Jacob é um senhorzinho aí de 93 anos que mora em uma casa de repouso e nunca fala sobre o seu passado. Até que um circo vai chegar na cidade dele e vai despertar diversas lembranças da sua juventude, da época que ele tinha 23 anos e estava vivendo ali o período da Grande Depressão Americana, que a gente sabe que foi uma época muito difícil, e ele vai acabar perdendo os pais em um acidente de carro e abandonando a faculdade de veterinária antes das provas finais. Ele vai se ver órfão, sem dinheiro, sem ter para onde ir, e num momento de desespero ele vai acabar pulando em um trem em movimento que no caso levava o circo dos irmãos Benzini. E lá ele vai ser contratado para ajudar a cuidar dos animais e vai se ver sofrendo nas mãos do tio Al, que é o empresário do circo, e também do August, que por alguns momentos assim ele é encantador, mas em outros momentos ele é intratável e que trabalha como chefe do setor dos animais. Vai ser também sob as tendas do circo que ele vai se apaixonar pela Marlena, que é a jovem estrela do número dos cavalos e esposa do August. E também pela Rose, que é a elefanta que deveria ser a salvação do circo, mas que parece incapaz de aprender qualquer coisa. Eu li esse livro em 2012 e logo quando eu comecei ele eu já sabia que ele ia ser o melhor livro que eu ia ler aquele ano, porque a atmosfera que a autora cria aqui é muito rica.
E como é narrado pelo Jacob, é impossível você não se envolver com a história dele, sentir que tá vivendo tudo aquilo com ele. E uma das coisas que eu mais gostei também foi os toques de humor que o Jacob dá à narrativa, por causa da forma que ele encara tudo que acontece. Eu vi a adaptação desse livro também, logo quando ela saiu, ou foi, não lembro se foi logo em seguida de eu ter lido o livro, mas eu li o livro primeiro. E assim, eu gostei da adaptação, eu achei um bom filme, só que esse livro, gente, é sensacional, sabe? Então foi muito impossível o filme superar o livro, que equivale àquela máxima de que o livro é sempre melhor que o filme. Mas eu quero dizer pra vocês que essa é uma leitura, gente, maravilhosa. Eu adoro esse livro, é um dos meus queridos, assim, da vida. E que eu recomendo ele pra todo mundo, porque, como eu disse, é uma coisa muito rica que é construída aqui. Você se sente muito imerso, vivendo aquele período do auge dos circos, que pelo menos é uma coisa, assim, que eu nunca vivenciei. Eu acho que eu fui no circo uma vez na vida, quando eu era criança, há muitos anos. E aqui nessa época era uma forma muito comum de entretenimento, né? E as entradas não eram tão caras, então era mais acessível para a população mais pobre. E era um ambiente assim muito mágico, sabe? Então viver tudo isso junto do Jacob, pelos olhos dele, pra mim foi muito maravilhoso. E é o motivo desse livro aqui ser o meu segundo livro favorito de romance da vida. Bom, em primeiríssimo lugar temos Um Dia, do David Nichols. Esse livro vai contar a história da Emma e do Dexter. Eles vão se conhecer na noite da festa de formatura deles, em 1988, mas eles sabem que no dia seguinte cada um vai ter que trilhar o seu próprio caminho. Os anos vão se passar, eles vão estar levando vidas isoladas, vidas muito diferentes daquela que eles sonhavam ter, mas em nenhum momento aquele sentimento incrível que surgiu entre eles naquela primeira noite vai diminuir. Isso vai acabar criando uma relação extraordinária entre os dois. E a gente vai acompanhar aí ao longo dos anos seguintes flashes do relacionamento deles, sempre no mesmo dia, 15 de julho. E durante esse período eles vão passar por momentos de risos e lágrimas, esperanças e oportunidades perdidas, encontros e desencontros, brigas e disputas. E conforme o tempo vai passando, eles vão desvendando o verdadeiro significado desse dia crucial, que é o 15 de julho. Eles vão ter que acertar as contas com a essência do amor e da própria vida. Gente, eu queria ler esse livro desde que ele foi lançado, só que ele estava sempre muito caro e na época eu não trabalhava. Então eu estava lá sempre monitorando o preço dele no Submarino, na esperança dele baixar e eu poder pedir pro meu pai comprar pra mim. Isso nunca acontecia, até que no meu aniversário de 2013, um amigo muito querido me deu ele de presente, disse que assim que viu lembrou de mim, que achava que eu ia gostar. E eu, na hora, assim, nem pude acreditar que isso estava acontecendo, porque eu fiquei tão feliz, gente, não dá nem pra explicar. E eu demorei um mês para ler esse livro, não porque ele ser ruim, porque como vocês podem ver, ele está aqui em primeiríssimo lugar no meu top 3 livros de romance, mas porque eu não queria que ele acabasse. Mas teve um dia que eu cheguei da faculdade e falei, não, eu vou terminar esse livro hoje. E eu só posso dizer que eu terminei ele aos prantos. Se você leu o livro ou assistiu ao filme, sabe o que acontece aqui no final. E quando aquilo aconteceu, eu não podia acreditar. Eu tive que ler várias vezes. E mesmo assim, eu terminei o livro sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Mas tive, né, que aprender a aceitar aquele final. Porém, eu terminei o livro chorando, fui dormir chorando. No dia seguinte, eu estava contando a história para minha mãe. Enquanto eu tomava café, eu comecei a chorar de novo. Porque eu me identifiquei muito com a Emma, com a personalidade dela, os gostos dela, as situações da qual ela fica envolvida, os momentos de vida dela, e tudo isso tornou esse livro muito especial para mim. Porque quando a gente se identifica com o personagem, é como se a gente estivesse vivendo aquela história junto com ele. E foi exatamente isso que aconteceu comigo em um dia. E é interessante que esse livro fala muito sobre como as nossas palavras, pequenas decisões que a gente toma impactam no curso da nossa vida. E pode até soar contraditório, mas ele também vai falar que, independentemente disso, o que está destinado a acontecer vai encontrar o seu caminho para se tornar real. E bom, sobre a adaptação, eu adoro a versão desse livro para o cinema, que foi feita com a Anne Hathaway e o Jim Sturgis. É uma das minhas adaptações de livro favoritas da vida, eu gosto muito dela.
Obviamente não vai contar tudo o que acontece no livro, porque a gente sabe que o filme nunca consegue fazer isso, mas ele foi muito fiel à história e se saiu muito bem naquilo que se propôs. E, gente, esse é um livro assim que eu gostaria de poder esquecer totalmente a história para ler ele como se fosse a primeira vez, de tanto que eu gosto dele e do quão especial ele é para mim. E enfim, pessoal, esse foi o meu top 3 livros de romance, um top 3 baseado totalmente na minha opinião e gosto pessoal. Ao longo da minha vida de leitora, tivemos outros livros que eu li que entraram para os meus favoritos, mas até o momento nenhum deles foi capaz de mudar esse meu top 3 e sinceramente eu acho que é meio difícil isso acontecer. Porém, estou aberta, obviamente, a novos livros, a novas histórias. Só que esses 3 são tão especiais para mim que eu acho difícil outros livros ocuparem esse lugar no meu coração. E enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like pra mim, vai me ajudar bastante na divulgação. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Aqui estamos sempre falando sobre livros, mangás, doramas, HQs, adaptações. Então, se você gosta de alguma dessas coisas, eu acho que você vai gostar de me acompanhar. E por hoje é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!